Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma breve mensagem para a nossa meditação, que está em Salmos 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E quando ou como é que essa edificação acontece? É quando nos permitimos, né, e decidimos não permanecer mais com a casa velha. Essa edificação acontece quando nós convocamos um construtor para ele construir uma nova casa. E talvez você, por não entender de obras, você talvez se questione como será o processo, e talvez você que já esteja, na verdade, passando por ele, está sentindo desconfortos por causa da edificação. E eu quero te dizer que isto é natural, porque se construir dá trabalho, imagine reconstruir. Porque uma casa velha precisou ser derrubada, ou precisa ser derrubada para que haja uma reconstrução. E eu quero te dizer que esse construtor que já começou talvez a construir algo dentro de você, que já começou na verdade a edificar esta obra que não é feita por uma construtora, porque ele não trabalha com molde, ele não trabalha, na verdade, com casas padronizadas. Ele trabalha especificamente, individualmente, fazendo de cada casa um modelo único e especial. Então, talvez você já esteja sentindo desconforto dessa reconstrução. Talvez você que convocou o arquiteto, o engenheiro, esse especialista em obra, não está compreendendo o que ele está fazendo, porque foi necessário que você, na verdade, saísse de cena, porque você não entende de obras, para que o construtor pudesse trabalhar com liberdade. E muitas vezes ele não vai te pedir opinião de como você quer que fique a casa, porque ele já tem um projeto especial em suas mãos. Ele sabe, na verdade, o que ele está fazendo. Ele sabe, na verdade, o que precisa ser acrescentado e o que precisa ser retirado. E para você talvez estar sendo desconfortável, justamente porque tinha coisas dentro desta casa, bugigangas, na verdade, ou coisas acumuladas que você, na verdade, estava guardando e está tendo, na verdade, essa dificuldade de se desapegar. Mas eu quero te dizer, né, da parte do Senhor, que Ele já começou a fazer uma obra em você. Ele já começou a trabalhar e Ele vai, na verdade, trabalhar pacientemente, porque Ele precisa calcular, ele precisa, na verdade, detalhar, adornar essa casa de maneira toda especial, e ele precisa, na verdade, observar o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser retirado, ou aquilo que vai precisar ser mudado de lugar. Então, talvez você esteja olhando para esta construção e parece que para você não está acontecendo, ou parece que, na verdade, ao invés da casa estar sendo reconstruída, a casa está ficando mais bagunçada. Mas eu quero te dizer que só parece, porque muitas vezes no meio da obra você vai olhar e você vai ver só destroços. Muitas vezes no meio do processo você vai olhar e você só vai ver coisas bagunçadas, coisa desorganizada. Mas quando, na verdade, se está fazendo uma reconstrução, é, na verdade, natural que isso aconteça, porque o construtor, ele precisa, na verdade, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, ele vai retirar, né? Ele vai mexer, e muitas vezes para você
isso vai ser desconfortável, vai parecer que nada está acontecendo, mas eu quero te dizer que você precisa tranquilizar o seu coração, porque Ele sabe o que está fazendo. E a palavra do Senhor nesse salmo diz que aquele que edifica, aquele que está construindo ou reconstruindo, na verdade, ele também é o mesmo que guarda. Ele guarda a cidade, porque se ele não guardar, em vão vai ser aqueles que se põem como sentinelas. Ele guarda essa cidade, ele protege, porque essa casa, ela está sendo, na verdade, edificada em um lugar e ela não pode ficar, na verdade, exposta a perigos. Então, ele também se propõe a trazer, na verdade, anjos para te guardar, anjos para te livrar do perigo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele está com os olhos dele como chama de fogo, 24 horas, nos observando, nos livrando, atento ao que está acontecendo, aquilo que na verdade está se movendo contra a sua vida. Então veja que ele, na verdade, ele traz uma equipe, especialista em construção, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele traz, na verdade, um exército de anjos para guardar esta casa. Então você precisa, na verdade, somente descansar e compreender que Ele sabe o que está fazendo. Ele vai começar a trabalhar no seu alicerce, na sua estrutura, para que você compreenda que depois Ele vai acrescentar, Ele vai, na verdade, adornar toda a casa. Porque além de reconstruir, Ele adorna. Além de reconstruir, ele coloca, ou traz, na verdade, para esta casa tudo aquilo que precisa ser acrescentado. Então veja que ele, na verdade, é especialista em várias coisas. E ele sabe, na verdade, como trabalhar. Está com uma espada flamejante na mão para dissipar tudo aquilo que se levantar contra você. E essa casa, ela não pode habitar em um lugar sem proteção. E é por isso que ele diz que aquele, na verdade, que edifica sem a orientação, desse construtor, aquele que edifica ou aquele que guarda sem a proteção, dele, vai fazer tudo isso em vão. Então você precisa, na verdade, tirar a sua mão. Você precisa parar de opinar como o construtor deve trabalhar. Você que tem, na verdade, que dar liberdade para ele fazer, porque você chamou para essa construção um especialista em obra. Você não chamou, na verdade, uma pessoa que não entende do que está fazendo. Quando você convida esse construtor, quando você dá liberdade, dá acesso para ele trabalhar, pode ficar despreocupado. Que na verdade ele sabe, com certeza, o que ele precisa fazer para que essa nova construção, seja edificada. E eu tenho certeza que quando for finalizada, você vai olhar e você vai dizer, valeu a pena esperar, valeu a pena eu confiar, valeu a pena eu descansar e compreender que o especialista em obra sabe o que está fazendo. Esta palavra que eu deixo hoje para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.